O livro de Números, que é o quarto do Pentateuco, ele recebe esse nome por conta dos censos que foram realizados entre os israelitas, tanto no início quanto no final da narrativa. Tradicionalmente, os judeus chamam esse livro de No Deserto, que é um título que captura melhor o seu conteúdo. Números, ele vai falar sobre a história da peregrinação do povo de Israel pelo deserto do Sinai, até as proximidades lá da Terra Prometida. Esse texto, ele é histórico, ele é legislativo, ele é teológico, ele aborda os desafios, as falhas, a fidelidade divina ao longo da jornada, né, do povo escolhido de Deus. A autoria do livro geralmente é atribuída a Moisés, né, segundo a tradição judaica, que vê como sendo o legislador, né, o narrador dos acontecimentos desde o Egito até a chegada da planície de Moabe. No entanto, tem alguns estudiosos mais recentes que sugerem que essa obra pode ter sido escrita, compilada por vários autores ao longo dos séculos, né, especialmente durante o período babilônio, utilizando fontes anteriores. Bom, mesmo assim, a narrativa ela mantém uma unidade temática e teológica e reforça a identidade do povo de Israel. Números ele pode ser organizado em três principais partes: a preparação para a jornada no deserto, a peregrinação e as suas crises, e a preparação para a entrada em Canaã. Cada uma dessas sessões vai oferecer desafios, leis e episódios que vão demonstrar tanto a fé quanto a rebeldia do povo em relação a Deus e as suas lideranças. E a estrutura do livro combina narrativas históricas com prescrições legais e com censos populacionais. Logo no início, a gente vai encontrar dois censos muito importantes. O primeiro vai estar relacionado aos homens que estavam aptos para ir para a guerra, e dessa forma vai destacar o aspecto militar dessa peregrinação, já que Israel estava se preparando para poder conquistar a Terra Prometida. O segundo censo, que ocorre no final da jornada, vai envolver uma nova geração, já que a geração anterior ela foi condenada para morrer no deserto, por causa da sua rebeldia. E essas contagens vão simbolizar a transição de um povo oprimido para uma nação muito organizada, pronta para poder estabelecer sua identidade. Na primeira parte do livro, a organização tribal e a disposição do acampamento ao redor do tabernáculo eram vitais. Ou seja, cada tribo ia ocupar uma posição específica. E os levitas iam ocupando, né, as suas funções com o tabernáculo, simbolizando essa centralidade da presença de Deus na vida da comunidade. Esse arranjo ele visava assegurar ordem e santidade durante toda a jornada. A sequência, elas são instituídas leis, né, rituais, que vão visar garantir a pureza do povo durante toda a passagem pelo deserto. Questões, por exemplo, como o voto, ofertas aos príncipes, a bênção sacerdotal e os procedimentos de purificação, né, do acampamento são abordados de forma muito detalhada. E essas normas vão evidenciar a preocupação com a integridade espiritual e do ritual do povo, né, que tinha que refletir a santidade de Deus. À medida que a narrativa vai avançando, a gente vê Israel, né, parte do Sinai em direção à Terra Prometida, e a gente vê a esperança inicial logo se transformando em muita frustração, muito desânimo. E esse ponto da história ele é marcado por uma série de murmurações, rebeliões, punições divinas. O povo ele se queixa das condições de alimentação, expressa o desejo de voltar para o Egito e contesta a liderança de Moisés e de Arão. Resiste a Deus. Um dos episódios mais lembrados é a missão dos 12 espias, enviados para poder explorar Canaã. Desses, 10 voltam muito amedrontados, né, e desmotivam o povo, enquanto Josué e Caleb ficam ali firmes, corajosos. E como resultado dessa incredulidade generalizada do povo, Deus vai decretar que aquela geração ali não vai entrar na Terra Prometida, estabelecendo que Israel iria vagar pelo deserto por 40 anos. Um outro evento muito significativo é a rebelião de Corá, de Datã e de Abirão, que eles vão desafiar a autoridade de Moisés e de Arão. Isso vai resultar numa punição muito severa. E a terra vai se abrir e vai consumir eles. E esses relatos eles servem como advertência sobre a importância de você obedecer às lideranças que são estabelecidas por Deus.
E durante a jornada, novas leis foram dadas, foram abordando ofertas, votos, né, além de episódios de desobediência, como eu disse, né, como o homem, por exemplo, que coleta lenha no sábado. Isso evidencia essa tensão entre a santidade que é exigida por Deus e a fragilidade humana. Você tem também a morte de Miriam, né, e Arão, isso marca o fim de uma era. E Moisés, em um momento de desobediência, ele fere a rocha ao invés de falar com ela. E sendo assim, ele é impedido também de entrar em Canaã, mostrando que existe muita responsabilidade sobre os líderes espirituais. No capítulo final, você tem um novo censo, que é realizado para assim poder destacar a nova geração e leis sobre as heranças, sobre os votos femininos, cidades se preparando, né, preparando toda a estrutura para entrar em Canaã. A liderança de Moisés, ela começa a ser transmitida para o seu sucessor, que é Josué. E o livro ele vai terminar com a expectativa da entrada em Canaã após longas décadas de provações. Né? A jornada pelo deserto ele é mais do que uma travessia geográfica. Ela representa, assim, um processo espiritual. O povo de Israel é chamado para poder aprender a confiar em Deus, a depender da sua provisão, a viver de acordo com os seus mandamentos. Né? Cada desafio vai revelar mais sobre o caráter de Deus e sobre a natureza do ser humano. Então essa obra, ela nos leva assim a contemplar não apenas as falhas da humanidade, mas também as manifestações da graça de Deus. Né? Apesar do povo ficar falhando o tempo inteiro, Deus ele continua guiando, protegendo, sustentando a aliança que ele fez com a gente. Assim, em última análise, né, Números vai oferecer uma narrativa rica, né, em significados, em lições, vai nos convidar a confiar em Deus, a perseverar na nossa jornada de fé e a reconhecer a presença de Deus mesmo nas situações mais áridas da nossa vida. Se você gostou desse vídeo, deixa um like, deixa um comentário também, compartilha. Obrigada.